Boa noite. Ei, Bruna, seja bem-vinda. Vocês me falam tudo ok. Espero melhorar agora. Vocês vão me dando feedback por gentileza. A gente vai conseguir alcançar a comunicação. Esteja tudo ok agora. A gente fez essa live maravilhosa de hoje com o psicólogo Marcelo. Ei, Raquel, minha amiga chegou também. Saudade, que bom que você está aqui na live. Que saudade, minha amiga de São Paulo. Muito querida. Amo você, que bom estar aqui. Que joia. Gente, uma alegria receber vocês. Vocês me informando se o tá ok, se o vídeo está tudo ok, tá? Para a gente poder fluir bem, que hoje a gente tem bastante conteúdo importante sobre autoconhecimento. Nós vamos abordar junto com o psicólogo Marcelo, que ele é da área de psicologia positiva. Chegou também a Maria, seja bem-vindo. Live para minha força aqui. Coisa boa, gente. Feliz de poder estar aqui com vocês. Michele, seja bem-vinda. Está travando? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Melhorou, gente? Como é a live? Tudo ok? Continua quando, né? Vou ter que tentar novamente. A gente vai tentando até conseguir. Sério. Então, eu vou pedir para vocês a gentileza, a paciência. Eu vou um pouco travando, né? Áudio também. Eu vou iniciar e vou falar sério. Deixa eu ver se ela falou que ele para melhora. Tá. Eu estou retornando. Peraí. Mas não veio solicitação. Acho que com ele também não está chegando a solicitação. Pessoal, vou pedir a paciência, vocês, por gentileza, eu vou retentar novamente, tá? Tá dando problema. Todos os lados. Sentei no tablet, em todos os outros. Melhorou, Bruna? Melhorou? Ai, meu Deus. Tem que dar certo, gente. Não melhorou? Melhorou? Ok, Michele, tá ótimo. A Bruna falou que tá melhor, graças a Deus. Então a gente pode prosseguir, né? Deu certo, Michele? Joia. Que bom. Michele é da academia, né? Minha aluna da academia do autismo, não é? Tô tentando lembrar. Que joia. Tá mostrando aqui que o Marcelo não está conseguindo participar. Que bom, Michele, que você está aqui. Seja bem-vinda, minha aluna lá da Academia do Autismo. Prazer receber você. Tá? O Marcelo não está conseguindo entrar. Eu vou tentar fazer um novo convite para ele, que é o nosso convidado, que vai abordar sobre a psicologia positiva. Ele vai falar bastante, um assunto bem importante sobre a psicologia positiva para o autoconhecimento, desenvolvimento. Ela é monitora, a Michele também trabalha como monitora, sempre nos auxilia lá no ambiente, na nossa plataforma, lá do Mundo Azul. Ei, tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Conseguimos, né? Graças a Deus. Tentando. Não vão desistir nunca. A gente tem que ir em frente, persistindo. Que bom que conseguimos. E, ó, é verdade. Seja bem-vindo, já fique à vontade para se apresentar.
tenho aqui alunos, né, da academia, tem a Michelle, que é minha aluna, tá a Bruna, tá a amiga, tá o meu marido, tá um monte de gente especial aqui. Renata, primeiramente quero agradecer o convite, me sinto muito honrado por ter sido convidado por você. Você tem feito um trabalho brilhante, excelente na sua área de atuação, e me sinto muito honrado, né, e privilegiado por participar aqui da sua live e espero contribuir positivamente com todo o seu público. Meu nome é Marcelo Rodrigues, me apresento como Marcelo Caide, né, que é o nome que faz parte dos nossos descendentes sírios libaneses lá da minha mãe, né, que meu pai não colocou no registro, mas eu peguei esse nome porque eu acho Caide muito bonito. Sou casado com Nilcimar, temos Andressa como filha, somos 3 psicólogos aqui em casa. Joia, que bacana! Mas somos normais e não somos perfeitos, é bom que se diga isso. Né? Estamos em construção, né? O tempo todo. Sempre, 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 sempre. As minhas formações, eu sou mestre em teologia, também tenho a minha formação em psicologia, recentemente concluí uma especialização em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, e também tenho uma formação em Professional Life Coaching lá pelo IBC. Maravilha, que joia! Você tem um curso, né? Se você quiser falar para o pessoal o curso que você ministra, né? Sim, eu apresento aqui a minha página do Instagram para divulgar um programa que eu tenho, que eu denomino o The Up em Sua Vida, que tecnicamente falando, Renata, é um coaching psicológico positivo. Coaching porque eu me utilizo das ferramentas, da metodologia do coaching, psicológico, evidentemente, por eu ser psicólogo, né, e ter um viés psicológico, embora ele não embora tenha um efeito terapêutico, meu programa ele não visa tratamento de distúrbios, né, emocionais, distúrbios psicológicos, como ansiedade, como a depressão, por exemplo, né? Mas ele tem um viés psicológico, e ele é positivo porque ele é baseado na ciência do bem-estar da psicologia positiva. E esse meu programa, ele visa basicamente o aumento mesmo do autoconhecimento, e daí o atingimento de metas, objetivos, resolução de problemas, a melhoria dos relacionamentos, propósito, significado de vida. Então, objetiva principalmente a elevação, a melhoria nesses âmbitos, desses domínios da vida. Que bacana, viu, Marcelo? Para quem não conhece, né, eu sou professora da Academia do Autismo, eu possuo o curso lá de avaliação neuropsicológica no TEA, em parceria com eles, é uma parceria assim, maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, muita alegria e paixão pelo que eu faço, trabalho já há mais de 9 anos, aí, já passou dos 9, na área clínica infantil, tenho mestrado na PUC, também fiz lá, mas do Rio de Janeiro, na área de neurociências, né? Me especializei muito com avaliação neuropsicológica, área que eu tenho grande expertise, paixão também em avaliação, e espero muito contribuir com esse público sempre dentro do autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down. Eu amo essa área e principalmente luto pela inclusão, que eu trabalhei também muito nas escolas, né, com esse público. A gente sabe o quanto que a gente precisa de desafios aí. Mas eu também atuo, né, dentro da clínica infantil, com crianças tanto neuroatípicas quanto típicas, em diversidade de questões, né, que chega na clínica para a gente. E a gente, Michele, que isso, obrigada. Maravilha ter você ali como aluna monitora, sempre nos ajuda, pessoa sempre presente. Olha, muito obrigada pelo carinho. Tá? Eu recebo muita gratidão estar junto na academia, porque a gente recebe todo esse carinho. Eu fiz com tudo base em evidência científica, né? O curso, eu gosto bastante assim, de dar aula e aprendo muito com os meus alunos. Eu acho que eu que saio aprendendo mais. Mas amo a área acadêmica e vou seguir sempre, né? Com doutorado, principalmente contribuindo nessa área aí do autismo do TEA, que é uma paixão no meu coração, assim, na atuação. Mas eu atuo também em abordagem, além da comportamental,
eu atuo também na área da terapia cognitiva comportamental, né? A terapia cognitiva comportamental também ajuda muito na criação de habilidades sociais para crianças com autismo, assim como a comportamental, que é a base, né? A análise do comportamento aplicado é a base para esses crianças dentro do espectro. Mas eu queria hoje, para conversar e conhecer, a gente conhecer um pouquinho mais, falar sobre o autoconhecimento. Hoje a proposta que segue o rumo da nossa live é a importância da terapia no geral, né? Sabendo que a psicologia tem essa multiformas aí de abordagens, né? O qual eu creio que cada um tem a sua importância, o seu poder para poder ajudar no autoconhecimento. Então eu queria ouvir de você o que seria essa psicologia positiva, como que ela ajuda no autoconhecimento. E assim, de forma espontânea, eu vou falando também o que dentro da terapia cognitiva, comportamental, a área também propriamente da terapia comportamental, behaviorista, que eu sigo a linha de Skinner, que eu gosto também muito, além do Aaron Beck, que é a parte do TCC Cognitiva Comportamental, pode nos ajudar no autoconhecimento. Então, para o público que está aqui, como a gente precisa se autoconhecer, né, Marcelo? Para não se autossabotar, ainda mais um momento desse, de pandemia que a gente tem vivenciado, né? Ô, Renata, com certeza, né? Se a gente, qualquer dinâmica que a gente fizer com um grupo de pessoas, você sabe disso, a gente pedir assim, ó, escreva aí 3 habilidades, competências que você tem. É impressionante a dificuldade que as pessoas têm de fazer essa leitura sobre elas mesmas, das suas qualidades, das suas forças pessoais, das coisas boas, das competências que a pessoa tem, né? Às vezes as pessoas têm mais facilidade para fazer uma lista das suas deficiências, das suas fraquezas, das suas limitações, mas uma grande dificuldade para descrever as suas próprias habilidades, as suas virtudes, as suas forças. Isso demonstra, um exercício simples como esse, como as pessoas se conhecem muito pouco, né? A gente sabe que nesse mundo do coaching, nesse mundo da autoajuda, nesse mundo dos palestrantes motivacionais, a gente encontra algumas frases que particularmente me incomodam muito. Por exemplo, você pode tudo que você quiser, né? A sua mente tem o poder de fazer você conquistar o que você quiser. E a gente sabe que isso não é verdade. Somos seres limitados, finitos, adoecemos, morremos, né? Sim, sim. Por outro lado, perfeito, a gente pode mais do que imagina, né? Então, esses extremos são muito prejudiciais ao autoconhecimento. Eu acreditar que eu posso tudo, né? sim. E eu não tenho ideia do que eu realmente posso, até onde eu posso chegar, das minhas virtudes, das minhas forças. Eu acho que a grande contribuição da psicologia positiva para o autoconhecimento, que é uma investigação sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento me leva à seguinte pergunta: quem sou eu, né? A grande contribuição da psicologia positiva, sem dúvida alguma, é a identificação das forças de caráter, né? Das forças pessoais. A psicologia positiva é um campo de estudo novo dentro da psicologia. A própria psicologia, enquanto ciência, ela é nova, se comparada a outras ciências, como medicina, matemática, ela é nova, ela tem um pouco mais de 100 anos, né? A psicologia positiva é mais nova ainda, ela está aí um pouco mais de 20 anos, né? E os seus idealizadores, o Seligman, o Peterson, considerados pais da psicologia positiva, fizeram uma investigação profunda em todas as culturas do mundo, reuniram mais de 50 cientistas do comportamento, e eles identificaram 6 virtudes, e dessas 6 virtudes, 24 forças de caráter que são comuns em todas as culturas, que são valorizadas no mundo inteiro, né, em todas as culturas, né, e eles estabeleceram alguns critérios para se identificar dentro dessas 24 forças, aquelas que são as nossas chamadas forças de assinatura, que descrevem a nossa personalidade, a nossa identidade pessoal, né? Por exemplo, as minhas forças de assinatura dentro dessas 24 forças é espiritualidade, integridade, gratidão, perspectiva e perseverança. E quando eu fiz o teste e deu esse resultado, foi realmente impressionante. Falei, realmente isso descreve quem eu sou como pessoa.
E daí a grande proposta da psicologia positiva é empregar conscientemente, intencionalmente, essas forças de assinatura que descrevem a nossa identidade pessoal em todos os âmbitos da vida, na resolução de problemas, nos relacionamentos, no atingimento de metas, no enfrentamento das situações desafiadoras. Então, acho que a grande contribuição da psicologia positiva é realmente ajudar as pessoas a identificarem suas forças. A psicologia positiva não é somente isso, né, ela é mais abrangente, mas as forças de caráter são realmente uma das espinhas dorsais da ciência do bem-estar da psicologia positiva. Bem bacana, bastante itens ali, né, que vem, né, da característica para se autoconhecer. E quando você estava abordando, eu fiquei pensando em fazer esse entrelaço assim, com a terapia cognitiva comportamental, no sentido, por exemplo, os pensamentos, né? No momento de pandemia que a gente tem vivenciado, a gente tem que cuidar muito dos pensamentos. E dentro da terapia cognitiva comportamental, Aaron Beck, ele propõe isso, né? Que todo o pensamento, ele vai gerar o sentimento e o sentimento comportamento. Né? Já na área eu gosto bastante dessa construção, dessa ideia. Isso, e já na área, né, comportamental, o Skinner fala como que a gente é moldado, né, modelado a partir das contingências do ambiente. Então, eu vejo que sempre é o pensamento, o que tem resultado, quais as contingências do ambiente, o que são os estímulos antecedentes que têm eliciado o comportamento depressivo, melancolia, ansiedade, um ataque de pânico. A gente tem visto crescer tanto, né, a depressão, né, pela Organização Mundial da Saúde, a gente vê estatisticamente quanto que tem aumentado esses transtornos, principalmente nesse momento Covid, quantas pessoas que tiveram Covid, que após relataram ter, né, a depressão. Então, a psicologia positiva vai trabalhar pelo, né, que a gente está aprendendo aqui na tua aula, essas forças pessoais, e a terapia cognitiva comportamental vai identificar essas crenças, ou seja, o que está... Se perceber o momento que pensamento que está me vendo na mente, para que eu possa sentir esse sentimento de tristeza. E você falou uma distorção cognitiva muito comum, a polarização. Por exemplo, tudo é nada, né? Como você deu a frase ali importante. Isso é uma grande distorção cognitiva que às vezes aparece no consultório, né? Tipo, olha, não tem condições, todo mundo vai morrer, a pandemia acabou. Olha, perdi fulano, minha vida não tem mais chão. Esse tudo ou nada sendo que limita a potencialidade de ver outras formas de ver a vida, de outras formas de encarar, de formas mais assertivas. Isso é uma autossabotagem. Esses pensamentos automáticos dominam a gente. E aí a gente tem que analisar ali dentro da área comportamental, que eu também linko, eu gosto de linkar, sabe, as abordagens. A gente verificar assim, qual a função que esse comportamento está tendo? Por que se mantém? Qual o ganho psicológico que essa pessoa tem de estar depressiva, triste, sofrendo? O que tem feito ela encarar a pandemia dessa forma? Ou um momento de perda, de frustração, que foi tão comum a gente passar, né? Quanto as relações de trabalho mudaram, várias questões aí foram, nessa pós-modernidade que a gente tem vivido, tem sido alterada devido a essas mudanças, né, que o confinamento nos impôs. Agora a questão é, eu tiro o aprendizado disso ou fico refém? Como é que a psicologia positiva vai encarar isso, uma pandemia? Como você bem colocou, né, Renata? Essa pandemia ela trouxe para o mundo inteiro, né, uma situação que até então a gente desconhecia. A nossa vida estava toda organizada, a gente enfrentando aqueles problemas do dia a dia, e de repente, de uma hora para outra, sem que a gente pudesse se preparar para isso, muita coisa mudou de uma forma muito rápida. Né? Os nossos relacionamentos mudaram, a forma da gente se relacionar com as pessoas mais próximas mudou, o impacto financeiro, o impacto do luto, o impacto de toda essa limitação. Então, você sabe disso, né? Os resultados estão aí. Indivíduos que já tinham problemas com transtornos, como ansiedade e depressão, esses indivíduos se agravou a situação deles. E aqueles indivíduos que nunca tiveram esse tipo de problema acabaram desenvolvendo, não é?
você falou das crenças. Eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas, essa situação de pandemia, que já estamos já há um ano nessa situação, Sim. eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas buscarem esse autoconhecimento. É uma grande oportunidade das pessoas pararem para refletir sobre si mesmas, sobre o significado das suas vidas, sobre as coisas mais importantes. Você falou que você gosta desse link, eu também gosto, né? Na nossa conversa em off, eu falava sobre isso, que a psicologia positiva e a TCC, a comportamental cognitiva, elas caminham juntas. Inclusive o Seligman e o Beck são amigos pessoais, né? Não sei se o Beck está vivo ainda, se estiver, deve estar com 110 anos, mais ou menos por aí, mas até há pouco tempo ele estava vivo. E são duas ciências do comportamento que caminham juntas. Completamente, porque a psicologia positiva, ela também vai pensar no ressignificar, ressignificar experiências dolorosas do passado, dar uma nova interpretação. A questão das crenças, elas estão presentes na psicologia positiva de certa forma, né? Quando a gente fala da questão dos pensamentos, eu penso o seguinte, que o indivíduo ele tem que pensar da seguinte maneira, né? Quem está nos ouvindo. Quais são as crenças que eu tenho a respeito de mim mesmo, né? O quanto que eu me amo, o quanto que eu me gosto, quem eu sou para mim mesmo, né? Eu tenho interesse em aprender coisas novas, eu estou aberto para o novo, minha mente, o famoso mindset que está na moda, esse termo, né? A mentalidade fechada, a mentalidade aberta. Então, quem eu sou para mim mesmo? Qual o meu lugar no mundo? Qual o significado da minha vida? Eu já fiz essa pergunta para vários clientes meus e muitos deles não sabem responder, né? E tudo bem, porque isso é um processo de autoconhecimento, né? Então, quais são as crenças que a pessoa tem sobre si mesma? São crenças positivas, construtivas, elas são funcionais, né? Elas ajudam a pessoa a crescer, a se desenvolver, né? E quando a gente fala de crença, a gente não está falando, para o nosso público leigo que está nos ouvindo, a gente não está falando de crença religiosa, dogmática, a gente está falando das nossas verdades individuais, né? Os nossos pensamentos. E a gente sabe que são essas crenças que estão incrustadas no nosso interior mais profundo que vão fazer gerar aqueles pensamentos que você falou, né? Que vão dar nascimento àqueles pensamentos que são disfuncionais, que são destrutivos a respeito de mim mesmo. Então, a pessoa tem que pensar o que ela é para si mesma. E também em relação aos grandes domínios da vida, né? O que significa para a pessoa família? O que significa para a pessoa casamento, maternidade, paternidade, ter filho, prosperidade, sucesso, dinheiro, sexualidade. Então, todos nós temos crenças a respeito de tudo isso. O que eu tenho que me perguntar é o seguinte, o que eu penso sobre tudo isso? Está próximo da realidade ou está muito distante da realidade? O que eu penso sobre tudo isso, que eu desenvolvi ao longo do meu desenvolvimento humano, está me ajudando a crescer, a me desenvolver, está me auxiliando nos meus relacionamentos pessoais, ou o que eu acredito sobre esses domínios da vida estão me prejudicando? Né? Então, as crenças, elas têm uma poderosa influência nos nossos pensamentos. E como você falou, e daí as emoções, e daí os comportamentos. Exatamente. Então, a grande contribuição da psicologia nesse sentido é ajudar as pessoas a fazer essa leitura, né? Essa leitura do passado, por meio da gratidão, por meio do perdão, por meio da libertação da tirania do determinismo, né? Olha, você é desse jeito, então a pessoa rotulou, de repente o indivíduo está fazendo um tratamento psiquiátrico, ele se autorrotula, né? Porque ele foi rotulado. Olha, eu sou um depressivo, eu sou um ansioso, né? Então estou determinado a viver assim pro resto da vida. Então, a psicologia positiva, Renata, para mim foi uma surpresa muito agradável, porque quando eu fiz a graduação em psicologia, algumas lacunas ficaram abertas. Eu tive um professor, inclusive um mestre, na área do comportamento, behaviorista, e ele fez uma pergunta retórica em sala de aula que me deixou, eu confesso, horrorizado. Ele fez a seguinte pergunta: perdoar para quê? E essa pergunta, ela nunca mais me saiu da memória.
tanto que até hoje eu não esqueci, né? E quando eu descobri a psicologia positiva, e eu descobri que o perdão, por exemplo, estou usando o perdão como exemplo, tem sido estudado. Ela trata dessas questões, das questões positivas do ser humano. O olhar da psicologia positiva, ele não despreza os transtornos, aquilo que precisa ser consertado, melhorado, mas ela foca naquilo que o ser humano tem de bom, né? Então, quando a gente aprende a praticar a gratidão, a praticar o perdão quando necessário, isso nos auxilia a mudar as crenças em relação ao nosso passado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, né? Que história eu conto da minha história? A nossa história, ela está escrita, né? Ela está escrita, ela está registrada. Mas qual é a versão que eu conto da minha história? Qual é a versão que eu conto da minha história? Tem uma metáfora que eu gosto de usar muito, que é do livro, né? Se a sua vida fosse um livro, qual título se daria ao livro e qual seria o estilo literário desse livro? Seria uma comédia, um drama, um épico, um romance? O que seria? Qual seria o final, né, dessa história? Então, muitas pessoas olham para a sua história e não honram a sua história, não conseguem ver coisas positivas na sua história. Então, a gratidão, o perdão, são práticas que a psicologia positiva nos ajuda, né, a dar um novo significado, uma nova interpretação mais positiva, mais saudável, em relação às crenças que nós temos da nossa história, né? A esperança e o otimismo nos ajudam ao futuro. O otimismo e a esperança, para a psicologia positiva, são virtudes que podem ser aprendidas. Nós, seres humanos, Renato, isso é muito interessante, a gente tem a tendência, a gente é muito mais impactado pelas coisas ruins que nos acontecem do que pelas coisas boas. Por exemplo, se você der uma aula, eu gosto desse exemplo, se você der uma aula para 40 alunos, e a aula foi assim, você fez lá uma pesquisa entre os 40 alunos, 39 deram um feedback positivo, sua aula foi maravilhosa, fantástica, nunca vi uma aula como essa, mas aí teve um aluno que disse que a aula não foi boa, não foi produtiva, os slides estavam uma porcaria, não entendi o que você falou. A aula foi de manhã, você vai passar o dia inteiro pensando no quê? A nossa tendência é passar o dia inteiro ruminando aquela crítica. E a gente não saboreia, a gente não celebra, a gente não se regozija com os 39 elogios. Tudo bem que naquela última crítica, naquela única crítica, pode ter alguma coisa que realmente eu preciso observar e mudar, eu não posso desprezá-la. Mas o impacto daquilo que é negativo em nós, ele é maior e mais duradouro. Então, a gente se acostuma com as coisas boas e pequenas do dia a dia, que são positivas, né? Então, os estudos têm demonstrado, Renata, que quando a gente aprende a saborear e a observar mais as coisas positivas, ou seja, eu estou melhorando a minha esperança, o meu otimismo, a minha orientação para o futuro. Eu estou aumentando a minha satisfação com a vida, estou aumentando as minhas emoções positivas, estou aumentando o meu bem-estar, né? E isso é muito positivo para a nossa experiência humana. E em relação ao presente, saborear o agora, né? É o mindfulness, que eu não sou um praticante, mas os estudos têm demonstrado que ele é muito eficaz na questão da gente desfrutar o agora, desfrutar o presente. Exatamente, eu acho falas muito pertinentes, importantes que você está falando. Eu estou um boom de coisa aqui para poder falar junto contigo, mas realmente a gente tem que aprender o que é questionar, criticar, duvidar desses pensamentos. A TCC vai também falar muito disso, de você criticar, né? A nossa verdade absoluta, a gente tentar tratar esses pensamentos que ficam ruminando na nossa mente. E o tempo todo a gente fala o treino cognitivo, né? Comportamental, que peraí, esse pensamento... Vamos dar um exemplo, alguém que recebeu o diagnóstico agora, que o filho
está com autismo, que está com a paralisia cerebral, nasceu com deficiência intelectual, que é tão comum que eu lido no dia a dia na clínica. O impacto para os pais é imenso, né, Renata? É imenso, a gente acolhe, né, chora junto, vibra junto os esforços, as evoluções que a gente vai caminhando, trilhando por esse caminho, vendo o desenvolvimento das crianças. Mas esse momento de tratar emocionalmente também as famílias é crucial, não só os filhos, crianças, como eu cuido, né, na minha experiência clínica infantil, mas também os pais acolher, porque existe muito esses pensamentos, a catastrofização, por exemplo. Recebi o diagnóstico e acabou minha vida. Meu filho, minha filha, o que vai ser do futuro? Aí fica com a previsão de leitura mental, né? Eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que ela não vai se desenvolver. Então, tudo isso também vai entrando a pessoa no ninho de catastrofização. E se ela ou ele não se questionarem, os pais, pessoas, né? Acaba sendo refém. Então, ou a gente se torna filtro emocional, peraí, minha verdade absoluta desde quando? Ou a gente se torna uma esponja que todos os efeitos negativos, como você abordou brilhantemente aqui, né? Dei aula para 200 pessoas, 2 falaram que tem que me demitir, que eu sou péssima professora. Então, eu vou dar poder a essas 2 e a gente tem essa tendência. E esses pensamentos, se não tratar, né, Marcelo, libera cortisol, isso é totalmente ligado com a área inflamatória do corpo, tá ligado, né, toda a sintomatologia da depressão, né, da ansiedade. A ansiedade, por exemplo, é um excesso do futuro. E você esquece o que o Mindfulness vai fazer na história da pessoa, psicologia positiva, né, também, que vai ajudar. Ela vai trazer a pessoa para aqui e agora. A TCC vai trabalhar com a distração, distrair para você se reestruturar, se reequilibrar emocionalmente. A área comportamental vai te ajudar a analisar o que o seu comportamento, sobre quais contingências está acontecendo isso, o que tem eliciado, qual é o evento antes de acontecer que faz te gerar esse sentimento, esse comportamento de choro, de querer morrer, de que o mundo acabou, de que eu sou rejeitada porque esses 2 alunos disseram isso, aquilo de mim, entendeu? E aí a gente vai aprendendo o que está mantendo esse comportamento. Então, eu creio que as abordagens, eu sou do tipo de unir o conhecimento delas para despertar o autoconhecimento. Não gosto de divisão em psicologia. Eu acho que todas as vertentes têm o seu poder para ajudar as pessoas. E aí eu pego tudo que é bom para poder trabalhar, né, nos pacientes. Né? Claro que existem aquelas que são recomendadas, né, mais, por exemplo, TCC para pânico, né, evidências científicas, ABA, totalmente a área comportamental é essencialmente calcada ali no autismo, pessoas que precisam fazer evolução no transtorno do neurodesenvolvimento na área comportamental. Então, eu sou muito, assim, dentro deste perfil, assim, gosto de linkar e unir e olhar também cientificamente a base delas para a gente ter uma intervenção assertiva para o paciente. Mas a gente tem que ter esse cuidado, olhar esse excesso de futuro, esse sequestro emocional que a gente passa com tantas informações negativas, né? O que na psicologia positiva, por exemplo, você diria para as pessoas que estão recebendo tanta enxurrada aí de informação de morte, de perdas de parentes? Como que a gente poderia aí cuidar? Como que você enxerga isso assim na clínica? E recado para as pessoas que estão passando, que passaram por isso, que estão aqui. A gente sabe que essas perdas, elas são muito grandes, né, Renata? Sim. Está havendo muitas perdas muito grandes, perdas econômicas, perdas... a pessoa tem um negócio e o negócio está falindo, mas eu acredito que as maiores perdas sejam realmente das pessoas que amamos, né? Essas perdas realmente são as mais difíceis e até a maneira da gente velar os nossos mortos mudou, né? Sim. As pessoas estão tendo que aprender a lidar com o luto
de uma forma que elas nunca imaginavam que teriam que lidar. Né? Aquela coisa, poxa, quando meu pai e minha mãe morrer, imagino que vou fazer uma homenagem, vamos passar a noite velando o corpo, né? E de repente nada disso está acontecendo. Né? As pessoas são colocadas dentro de um caixão e você não vê, aquilo acontece tudo em 30 minutos, tudo muito rápido. A minha esposa, ela perdeu o pai dela por várias complicações de saúde e foi diagnosticado também Covid, né? Ele faleceu no final do ano passado. E foi dessa maneira o velório, né? Então, caixão fechado, aquela coisa de 30 minutos. Então a sensação poxa, a sensação de que eu não enterrei, de que, né, parece que ele está aqui ainda. Então, até essa questão do luto, ela mudou. Então, é uma questão realmente muito difícil, não é? A sugestão que nós damos para essas pessoas, a orientação que nós damos, é que as pessoas procurem pensar naquilo que foi vivido de bom com essa pessoa que partiu. Né? É um momento realmente de lamentar, é um momento de chorar, de não negar a realidade. Né? Alguém partiu, alguém que foi embora e nunca mais veremos aquela pessoa aqui nesse mundo. Né? Então, o luto ele tem que ser vivido. É um processo que as pessoas precisam passar. Né? A gente sabe de histórias de pessoas que não estão indo nem no velório, no enterro, né? E a gente sabe que isso muitas vezes não é sadio, né? Para o processo do luto. Então, a orientação que a gente dá é que a pessoa enlutada, ela procure ter gratidão no coração, exercitar a gratidão pelos momentos vividos com aquela pessoa querida. Né? Que esse é o maior legado que alguém pode deixar. As boas memórias, as boas lembranças, né? Não são os bens, né? Não é a casa, não é o sítio, não é a chácara, mas é o legado que a pessoa deixou. Os ensinos, as experiências, as lições de vida. Isso não tem valor, não tem preço. Né? Então, eu penso que a principal orientação é essa, a pessoa olhar com um olhar de gratidão por ter vivido com aquela pessoa, por ter sido um filho daquela pessoa, por ter sido um pai, uma mãe daquela pessoa. É óbvio que esse olhar de gratidão não vai eliminar a dor, não vai eliminar o sofrimento, não vai eliminar a saudade. Né? Pode ser que isso acompanhe a pessoa enlutada até o fim da vida, mas pode ajudar, pode aliviar o sofrimento, pode aliviar a dor. A gente olhar com um olhar positivo essa história, né, que eu tive com essa pessoa. Ter gratidão por tudo aquilo que foi vivido, por tudo aquilo que foi experimentado. Perfeito, Marcelo, que você abordou, tenho certeza, né? Pode ter pessoas aqui presentes que estão presenciando isso, ou que já passaram, e a gente sabe a importância de a gente cuidar dos nossos pensamentos, olhar e tirar o aprendizado da pandemia, do que a gente está vivendo, né? Cada vez mais valorizar as relações, né? E buscar estreitá-la mesmo ali no momento online, a gente, né, tá ali refazendo, né? E buscando também ter a esperança, esperar que tudo pode melhorar, existe o tempo das coisas, né? E o saber esperar está sendo realmente muito requerido, o saber se frustrar também está sendo uma competência emocional. A inteligência emocional, que é canalizar positivamente, eu pegar todo esse boom de situação, lidar com as próprias emoções, eu reconhecer as minhas próprias emoções, está sendo um momento de muito autoconhecimento, como você falou no início. Então, esse despertar está acontecendo. Então, o que eu vou fazer na pandemia? Que história que eu vou construir? Eu vou ser gestor da minha história? Eu vou ser uma vítima? Ou vou ser um vencedor? Eu vou ser aquela pessoa que escolheu, com tudo isso, tirar o aprendizado e crescer e ajudar outras pessoas? Que destino você vai fazer com isso? Por exemplo, a gente vê muito também no mundo aqui do autismo, né? Pais que têm os filhos com autismo e transforma. Faz disso que é um conhecimento para os outros, e ensina a estimular na própria academia, né? O Fábio faz isso, tem outros canais que eu gosto, sigo bastante, a Cacá, do autistólogo, que também é maravilhosa, tantos outros que ensina, que usa o seu conhecimento para ajudar, usa toda a sua situação para trazer ali luz às pessoas, então usa isso como um propósito de vida.
E muitas das outras vezes, há pessoas que encaram o quê? Como dor, como sofrimento. E é aí que tem que ter o cuidado de você ser sequestrado emocionalmente por esses pensamentos, essas crenças limitantes, que pode te afundar numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome do pânico, né? Frente a diagnóstico, frente a tudo, a perdas, né? Como você está abordando aqui sobre perdas. Então, a gente precisa muito ter cuidado com o pensamento. Eu vou ser filtro, eu vou ser esponja, eu preciso questionar, criticar, duvidar de mim mesmo, qual a evidência de que é verdade isso? Que o meu mundo acabou. Qual a evidência de que você tem razão? De 0 a 100, quanto que a gente analisa tudo, né? Também dentro da TCC. Qual a porcentagem que esse sentimento é verdade? Existe uma outra forma de você enfrentar isso? É colocar o pensamento no banco dos réus, no né? banco, Que nem uma linguagem... A gente fala assim, escreve o que você está pensando, anota, leia, tome consciência do que você faz com você. Principalmente nessa pandemia. Porque a gente tem que buscar, principalmente, saúde mental, que a gente vê que pessoas têm suicidado. Eu moro aqui pertinho da terceira ponte, aqui em Vitória, no Espírito Santo, e o que eu já presenciei de pessoas querer pular e vir bombeiro e segurar para a pessoa não cair. Gente, isso está muito real, eu presenciei já isso. Pessoas que me ligam, às vezes, querendo suicídio, pega no Instagram meu contato e eu tenho que intervir. Então, gente, essa realidade a gente não pode ser omisso. Saúde mental é tudo na nossa vida. A gente tem que se realmente estar cultivando a gratidão, fazer o mindfulness, a meditação, cuidar para não deixar esses pensamentos ruminativos, né, retornar, porque ele retorna. A gente se sabota. Eu vejo como um carro que você tem que o tempo todo limpar, né? Pegar o para-brisa e ficar limpando o tempo todo, faxinando a mente para você não ser refém de si mesmo. E isso que você está falando, né, Renata? É algo muito profundo. A pessoa sozinha, eu penso, né, muito dificilmente ela vai conseguir compreender os pensamentos e como que há crenças envolvidas nisso. Precisa de um profissional ajudando, né? Precisa de um profissional auxiliando e ajudando a pessoa a se desvelar. E aí entra o conhecimento, né? Com certeza. E a gente tem que se autoconhecer para não ser refém de nós mesmos, para não nos autossabotarmos com essa polarização, né? Ou tudo é nada. Viver de acordo com o que está sentindo. Eu sinto que essa pessoa não gosta de mim. Então, tem tantos sabotadores na leitura mental. Eu acho que o professor não foi com a minha cara. Eu acho que a gente fica tanto pré-julgamento e não questiona. E o comportamento da gente vai fluindo de acordo com esses pensamentos e isso que vai mantendo essa cadeia toda. E a gente, para crescer profissionalmente, melhorar as relações pessoais com as pessoas, a gente precisa buscar o autodesenvolvimento, precisa conhece-te a ti mesmo, como Platão na caverna, o mito dele, né, fala, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente pode fazer isso como? Primeiro, identificando esses padrões de comportamento. Tem que identificar que momento é que eu estou fazendo isso. Eu vou dar um exemplo bem comum dentro do consultório que a gente lida com os nossos pequenos, que eu lido direto. Por exemplo, o pai está lá no supermercado, a criança faz birra. Por quê? Porque quer ver o chocolate. Aí o pai vai e entrega o chocolate toda hora. Qual o estímulo antecedente, né, pela área comportamental? Ela olhar aquele chocolate. A resposta, choro. A consequência, o pai está reforçando positivamente a criança ter birra, não é? Só um detalhe, Renato. E os donos do supermercado colocam chocolates no campo de visão da criança, né? Para ajudar. Exatamente, ajuda os pais com a maravilha. A gente só fica aqui ouvindo, tentando mediar. Então, gente, a gente tem que pensar isso, analisar. Então, o pai, percebendo esse pai, quando ele perceber, nossa, então, esse chocolate fez ele iniciar isso no meu filho, eu vou ensinar ele o quê? A fazer pedidos, a se comunicar sem ser por birra. Então, quando você para e pensa o que está fazendo, poxa, então quer dizer, psicóloga Renata e psicólogo Marcelo, que toda vez que eu der o chocolate, eu estou reforçando isso? Está. Então, quando você traz a consciência isso, a pessoa vai se identificar, vai falar, peraí, o que está aumentando a probabilidade desse comportamento, né? O que está fazendo isso no meu repertório se repetir?
Você conhecendo E o isso... comportamento, e o comportamento do pai, né? Por que, que o pai dá esse chocolate? Será que é porque quando ele era criança ele não tinha, e ele quer compensar? Exato, então a gente vai ler, ver Né? isso passado. Será que é essa crença que ele carrega? Foi reforçado na família fazer isso, tudo, entregar. Às vezes a criação foi assim, ele repete esse padrão. Então a gente tem que analisar todo o contexto, né? A gente estuda muito história ontogenética, história de vida pessoal, filogenética, a história de vida pessoal, né? Para que a gente possa, cultural também, todas essas influências, né? Na área também comportamental, ela está totalmente ligada com o comportamento, para a gente entender por que as pessoas se comportam de tal forma, assim, sabe? Então, a gente, se conhecer isso, a gente traz um empoderamento maior e muito mais forte, nos dá mais força para essa estratégia. Então, para fechar com chave de ouro, Marcelo, eu queria verificar com você, está sendo, né, maravilhoso, eu acho que está sendo uma função bem bacana de conhecimento aqui, você abordar as dicas, né, que você dá para o bem-estar, dicas para as pessoas, que dicas você daria para elas se autoconhecerem mais com a psicologia positiva, o que você abordaria? E se o pessoal aí tiver alguma pergunta também, quiser comunicar com a gente está aqui aberto ao diálogo, a crescer junto, adoro estar todo mundo junto, conversando, junto e misturado, crescendo junto. Ô, Renata, eu vou colocar aqui no comentário o link para o teste das forças de caráter, tá? Ai, que bacana, pessoal. Aí, ó, Ó, vai ter então, link. esse aqui é o endereço do Instituto Via de Forças de Caráter. Que maravilha. Para a pessoa chegar lá e fazer o seu teste das forças de caráter. Vão aparecer lá as 24 forças, em ordem, das 4 até as 7 forças, normalmente até a quinta, descrevem a nossa identidade pessoal. As últimas forças não são fraquezas, tá? Simplesmente continuam sendo forças, mas que não fazem parte da nossa identidade, mas que provavelmente a gente empregue elas em momentos mais raros da vida. Tá? Maravilha, é óbvio que bacana. apenas Vou fazer, tomar conhecimento... Pode fazer. Agora é o seguinte, Renata, somente tomar conhecimento de quais são as minhas forças de assinatura, que são, vamos dizer, as 5 primeiras, não é o bastante. Eu tenho que saber empregar isso no meu dia a dia. Aí vem as intervenções em forças de caráter. Tá? Inclusive tem até um livro que eu separei aqui, ó. Eu posso mostrar alguns livros, ô Renata? Com certeza. Posso? Ó, faça seu, fica à vontade. Para quem quer conhecer a psicologia positiva, o primeiro livro é esse aqui, ó, o Felicidade Autêntica, do Mark Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva. Maravilha. Esse é o primeiro livro. Perfeito. Tá? O segundo livro é o Florescer, do Mark Seligman também, onde ele amplia a ideia da felicidade. Tá? O Mark Seligman ele foi presidente da Associação de Psicologia Americana, né? E para os psicólogos que pretendem trabalhar com a intervenção em forças de caráter, é esse livro do Ryan Niemek, que é um especialista mundial hoje, o maior especialista em forças de caráter. Então, para os psicólogos profissionais que pretendem conhecer e empregar a psicologia positiva, esses 3 livros são leituras obrigatórias. E olha só que bacana, Renata, você que é da área da... dica maravilhosa, estou só aproveitando aqui. Ó, esse aqui é para você, ó, a prática da terapia cognitivo-comportamental positiva. Tá? Perfeito, vou ler para fazer esse link aí dessas intervenções, potencializar mais ainda. Então, é um TCC com apoio, né, da psicologia positiva. Joia, perfeito. E para os psicólogos que querem trabalhar em clínica, psicoterapia positiva, do Seligman também, do Rashid, em que eles colocam como que a psicologia pode contribuir com o psicólogo clínico em qualquer abordagem. Tá? Agora, esses 3 aqui são realmente fundamentais. O Florescer, tá? O Felicidade Autêntica, primeiro esse, depois esse e depois esse aqui. Tá bom? Joia. Tá certo? Tá bem, ó, a live vai ficar gravada, então o pessoal vai anotar, vai ver esses vídeos, a gente vai aproveitar e, né, já comprar esses livros para a gente, né, potencializar a aprendizagem. Muito bacana. Agora você falou de algumas dicas, né? Você já deve ter ouvido falar no Diário da Gratidão, o Diário das 3 Bênçãos, o diário de bordo.
Eu já ouvi falar que Diário da Gratidão. muitos coaches têm utilizado, mas o que pouca gente sabe é que o Diário da Gratidão, ele tem origem na psicologia positiva. Por Aham. quê? Porque foi identificado, como eu falei, que nós seres humanos, a gente tem muita dificuldade em absorver e desfrutar daquilo que é bom. A gente é criado, do nosso desenvolvimento humano, a gente é ensinado a focar naquilo que está errado, em consertar aquilo que não está bom. Então a gente não dá muita atenção, a gente não desfruta daquilo que é bom, das coisas que nos acontecem de positivo no dia a dia. Então, o Diário da Gratidão, os estudos têm demonstrado que quando a gente exercita a gratidão diariamente, não é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas diariamente, os estudos demonstram que a minha satisfação com a vida, o meu senso de bem-estar, ele é elevado, ele é aumentado. Então, o propósito do Diário da Gratidão é esse. É justamente esse, aumentar os níveis de bem-estar, de satisfação com a vida do indivíduo. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pegar um caderno ou um bloco de anotações e todos os dias antes de dormir, escrever 3 coisas boas pelas quais a pessoa agradece por aquilo que lhe aconteceu. Só que a pessoa tem que escrever, não é só ficar pensando e imaginando, ela tem que realmente escrever. Porque quando a gente escreve, isso causa um impacto no nosso cérebro, na nossa memória, diferente. Né? Escrever até, a pessoa, estudos científicos, já vi em artigos, ela armazena muito mais o cérebro escrevendo do que propriamente dito lendo. Então, escreva. TCC também funciona muito com tarefas de casa, com esses registros desses pensamentos que estão aí te atormentando para a gente, tirar todo esse pensamento disfuncional. Por isso que elas caminham juntas. A PP e a TCC caminham juntas. Há muitos exercícios da psicologia positiva que você tem que escrever. Mas não é só isso. O que mais que a pessoa tem que fazer? Procurar encontrar explicações do porquê aquelas coisas boas aconteceram. Por exemplo, seu marido levou café da manhã para você de manhã, na cama. Você vai ficar contente? Vai. Sim. Mas possivelmente, vai chegar no meio-dia, você não vai se lembrar mais. Mas quando você começa a escrever, aquilo vai, quando acontecer, você vai falar, pô, isso vai para o diário de bordo. Entendeu? Então você começa a registrar na memória, na sua consciência, as coisas boas que estão te acontecendo que você não daria tanta atenção. Né? Então você vai lá escrever e vai tentar encontrar uma explicação do porquê aquilo aconteceu. Pessoas com baixa autoestima, né, com baixa autoeficácia, né, que não conseguem dar valor a si mesmas, elas vão começar a pensar, por que meu marido levou café da manhã para mim na cama? Ah, porque provavelmente ele me ama, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço coisas boas para ele ou para ela. Né? Então, encontrar uma explicação. Nos meus exercícios, para os meus clientes, eu peço para eles fazerem outra coisa. Além disso, identificar ou relacionar as suas forças de assinatura com aquela coisa boa que aconteceu. Tá? Por exemplo, eu consegui desenvolver um projeto no trabalho. Ok, qual força de assinatura você empregou para conseguir essa bênção, essa coisa boa que te aconteceu? Isso também ajuda a elevar o autoconhecimento. Né? E uma quarta coisa que a pessoa pode escrever nesse diário de bordo, se você pudesse voltar no tempo daquele dia, o que você faria de diferente? Agora, o segredo, Renata, é a pessoa fazer isso por pelo menos 3 meses. Para que... Tem um hábito, né? Você vai fazer uma higiene mesmo da mente, vai reestruturar, a gente fala na TCC, reestruturação cognitiva. Então agora, exatamente. Imagine você fazendo isso durante 1 mês, 2, 3 meses. A sua percepção do que acontece à sua volta, ao seu redor, vai mudar completamente. Você vai se tornar uma pessoa mais otimista, mais positiva, mais grata. Em outras palavras, uma pessoa melhor. Né? Eu vejo assim, se você quer um outro nível, um novo nível, pede um novo você, né? Então, atitudes diferentes que vão ter resultados diferentes. Eu até fiz aqui uma lista dos benefícios de se fazer isso. Os estudos têm demonstrado que a prática diária da gratidão, quais são os benefícios? Diminuição dos níveis de depressão e do estresse crônico. Aumento do bem-estar e satisfação com a vida. Favorece o otimismo e o maior autocontrole. Experiência de frequentes emoções positivas. Tá? Então isso aqui é ciência, não é
Isso é evidência positivismo. científica, gente. É evidência, Exatamente. ela é utilizada, tem a sua importância para tratar os transtornos aí depressivos, né? A síndrome do pânico é muito eficiente, a meditação ela é utilizada, a psicologia positiva, ela tem a sua relevância, sim, importância para trabalhar também muitos transtornos, tá? Então, por isso que eu chamei o Marcelo para dar essa aula maravilhosa, para trabalhar essas emoções a gente, né, Marcelo? Você E falou tem sobre... outro, Pode falar. tem um outro exercício também, que é da resolução de problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem, né? Verdade. Então, qual que é um exercício legal de se fazer também? Você está enfrentando um problema, enfrentando uma situação que é um momento definidor, né? Aqueles momentos grandes da vida em que alguma coisa muito ruim ou muito boa está acontecendo e a gente não sabe lidar com aquilo. Então, a dica é a seguinte, você pega também um caderno, uma folha de papel, e escreve a história de um problema que você vivenciou no seu passado. Escreve, faça lá a sua descrição. A segunda parte, quais os recursos que você utilizou no enfrentamento daquele problema que você solucionou ou que você superou? Quais os recursos internos, externos, né? Quais forças pessoais, as pessoas que te ajudaram, qualquer tipo de recurso, né? A rede de amigos, a rede social, tudo. Como que você enfrentou e solucionou ou superou aquele problema? E aí a terceira coisa a se fazer é a seguinte, tá? Quais desses recursos você pode se utilizar novamente no problema atual? Que pode te ajudar. Porque quando a gente está imerso em determinados problemas, e aí entra tudo aquilo que a gente falou, Renata, da crença, né? Da pessoa falar assim, isso só acontece comigo, né? A catastrofização que você falou, isso não vai dar certo, agora minha vida acabou, está dando tudo errado. A pessoa se esquece de que ela já enfrentou problemas maiores. Então, é um exercício cognitivo justamente para a pessoa recordar que ela já enfrentou outros problemas, que ela se utilizou de algum recurso, ela se utilizou, interno ou externo do ambiente, de rede social, de rede de amigos, rede familiar, né? Alguma coisa ela fez. E o que ela fez? A sua fé em Deus que seja também, né? O que a pessoa fez? Então, ela trazer isso à memória e ela registrar. Olha, eu posso me utilizar desses recursos aqui novamente. Né? Isso é um exercício cognitivo muito poderoso. Tá? Os estudos têm demonstrado que isso realmente aumenta a autoeficácia, o senso da pessoa, ela pensar o seguinte, não, realmente eu tenho condições de avançar, de enfrentar essa situação desafiadora. Perfeito, Marcelo. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui para a Marina, que está assistindo a Ana, duas queridas na minha vida. Ó, beijo para vocês, tá? E olha, muito importante o que você reportou, a gente trabalhar, identificar essas forças, né, de assinatura, isso nos dá uma nova visão. E eu penso também quando a gente, diante de problemas, perguntar, né, existe uma outra possibilidade de enfrentar? Será que a forma como eu estou enfrentando, qual consequência positiva eu estou tendo, enfrentando dessa forma o luto, vou dar um exemplo, um diagnóstico, né, de um filho que eu idealizei, mas não foi como eu quis, teve, né, questões de transtornos, teve doenças ali acometidas, alguém morreu, adoeceu, a gente tem que repensar nisso, né, nas relações, até com a tua própria vida, porque isso vai permear as pessoas ao seu redor, né? Tipo, qual consequência positiva e qual destino provável eu vou ter se eu manter esse comportamento? Aonde que eu vou chegar? Né? Por exemplo, entre essa sessão e a próxima, como que eu posso ficar sabendo que você fez diferente? Então, às vezes, aquela pergunta para gerar responsabilidade e a pessoa se implicar no processo, para não se auto-sabotar. Renata, as melhores perguntas são aquelas que o cliente fala assim, essa pergunta é difícil. Exatamente, mas é fazer pensar, gente, senão a gente vai ficar na zona do conforto e ninguém cresce na zona do conforto. E a terapia dói, porque ela machuca, ela fala lá naquilo que a gente precisa mudar, para transformar, para gerar novos comportamentos e a partir disso você ter um melhor bem-estar aí, emocional, psíquico, né? E transformar. Se a gente, igual você praticar gratidão, igual você está nos ensinando aqui, como você não vai transformar a vida das pessoas ao seu redor? Sendo grato.
pegando uma situação difícil e tentar enxergar o lado positivo. Como que isso não é transformador, ao invés daquela pessoa que tudo reclama, minha vida está errado, né? Carrega essa crença, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu nunca vou chegar lá. Isso tudo impede do potencial que já existe, que está em você, né? Então, é importante, isso é a decisão do teu futuro, é a sua atitude que vai determinar a sua vitória ou não. Você é o gestor da sua história, e o que você está fazendo com ela nesse tempo de pandemia? Você vai ser a vítima ou vai ser um vencedor? O que você escolhe nesse tempo? Inteligência emocional na veia nessa live, gente. Você falou de vítima, tem um outro exercício cognitivo que se chama... Passa para nós. Vítima, justamente isso, vítima ou sobrevivente. Mas isso é para a pessoa que acabou de sair de um estresse pós-traumático, de uma situação como, por exemplo, um divórcio, né, a perda de um emprego, uma traição, ou a pessoa era sócio de um empreendimento e o sócio traiu aquela sociedade, né, alguma coisa que aconteceu que mexeu com a pessoa e ela está precisando virar a página, né? Então ela escreve essa história e ela tem que pensar em como ela tem que pensar o seguinte, ela descreve a história, o que aconteceu com ela. Aí ela descreve 2 cenários. Ela se vê como vítima, de uma perspectiva, e numa outra perspectiva ela se vê como sobrevivente. E aí ela tem que chegar à seguinte conclusão, ela tem que processar o seguinte pensamento, ok, se você se vê como vítima da situação, como que você vai dar prosseguimento à sua vida? Como que você vai virar a página depois desse acontecimento ruim? Mas se você se vê como sobrevivente, como que você vai seguir a tua vida daqui para frente? Então os estudos demonstram que quando a pessoa consegue se enxergar como uma sobrevivente de um evento traumático, de um evento ruim, e não como uma vítima, aumenta a chance dessa pessoa ser autor da sua própria, dessa pessoa ser autora da sua própria história, dela conseguir seguir adiante, virar a página e prosseguir com a vida, porque Perfeito. Isso realmente é muito necessário. Por exemplo, crianças que passam um abuso sexual. O que eu aprendo, né? Já vi em livros, a gente aprende muito assim dentro da psicologia. Você não tem como esquecer um evento traumático, mas o que você pode fazer é o que o Marcelo está explicando aqui pra gente. Ressignificar. Você vai recontar essa história. E o que? É o peso emocional que eu dou. Quanto mais peso, mais você fica escravo da situação emocional que te adoeceu. Agora, quando você pratica o perdão, não é? Como você está reportando para a gente. Quando você pratica a gratidão, olha esse lado, todo lado que você passou para transformar, toma um propósito, como coloquei aqui, pais que têm filhos autistas e faz ali cursos e ajuda as pessoas, assim como quem passou abuso hoje ajuda as pessoas que passaram por isso. Você transforma, você sai daquela zona de paralisação, de sofrimento para ganhar aprendizado. Como a Bruna falou brilhantemente aqui, não é sobre o que acontece, é sobre como reagimos ao que acontece. Exatamente. Não é o que, mas o como. Para a pandemia, para abuso, para o que aconteceu na sua vida. Pensamento negativo, a baixa estima de você não acreditar em você mesmo, achar que você não é capaz, se ver como menor diante dos outros. Espera aí, esse peso é seu, você que está carregando, você tem uma vida, vai escolher fazer isso com ela, né? É uma escolha funcional? Realmente está ajustado isso? Então, o escrever tudo, como você falou, fazer esses exercícios cognitivos que a gente está passando aqui, junto com o poder da psicologia positiva, as pessoas podem ter um prognóstico de melhoria, que existe em artigos científicos melhorias de pessoas. Até o nível de atenção melhora com prática de meditação, né? Conforme artigos eu li, eu vi que melhora o nível atencional, você fica no estado presente, né? Você vivencia o hoje, nesse mundo corrido com tanta distração, tanta informação, você perde o propósito de vida. A gente tem que se concentrar no que a gente quer ser, que legado, tem que botar um propósito nessa pandemia para não se perder do seu foco, do seu propósito de vida. Deixar um legado. Que legado eu vou deixar? Sabendo que a vida é um sopro, sabendo que toda essa situação da pandemia mostra que a gente não tem controle.
Quantas pessoas não sofrem por perder o controle de tudo? E a pandemia fez lidar com essa dor, né? É Do perder verdade. o controle de todas as coisas. Então, é importante identificar isso, questionar, criticar, praticar gratidão, meditação, ver suas forças pessoais, reestruturar essas crenças disfuncionais para cada dia mais mudar, alterar esse padrão de comportamento que te sabota, que te leva, muitas das vezes, a uma vida triste. Uma vida que tem um potencial enorme, infinito de possibilidades, e você está, às vezes, olhando só para aquela dor e esquece que existe uma amplitude de coisas boas, outras diversas possibilidades para você. Todos me É ouvindo? verdade, tô aqui, Uhum. tô te ouvindo aqui, o celular aqui deu um... Pronto, voltei, tô aqui já. Voltou. Certo? Então, gente, se você quiser dar alguma consideração final, Marcelo, eu vou agora, a gente, né, momento de, se alguém quiser, né, passar alguma pergunta, quiser dialogar nos comentários, fiquem à vontade, a gente está indo para os momentos finais da nossa live, maravilhosa de hoje, muito conteúdo de psicologia. Vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? A live vai estar gravada. E eu quero, assim, agradecer imensamente o Marcelo, que nos acrescentou com dicas. Deixou o link aí para vocês fazerem do teste de forças pessoais, né? Que é maravilhoso para a gente se identificar, se autoconhecer. Então, gente, vamos que vamos. Tamo junto para mais lives aí futuras, hein, Marcelo? Ô, Renato, só tenho a agradecer de coração, viu, o convite, foi um bate-papo muito gostoso, muito agradável, Eu e que agradeço. espero ter ajudado você nos seus propósitos aí, com o seu Com trabalho, com o seu certeza. público, ter ajudado de alguma forma o seu público, né, aqueles que nos assistiram ao vivo, aqueles que vão assistir a live que vai estar gravada aí na sua página, e quero realmente agradecer de coração. Muito obrigado, foi muito prazeroso, foi muito bacana mesmo essa nossa conversa. Aprendi muito com você também. Eu também, é isso que eu gosto. A gente vai aprender o que sai aprendendo mais. Cada live é mais um aprendizado. E é E isso, continuo à pessoal. sua disposição, tá? Isso aí, vamos marcar mais vezes que a gente precisa de saúde mental. Psicologia positiva está aqui para isso, TCC, área comportamental também, todas com seu poder de melhorar a vida psíquica das pessoas. Tá bom, gente? Ó, beijo para todos, tá? Todos os meus alunos, pacientes estão presentes. Abraços, sintam-se acolhidos. E vamos que vamos. Obrigada, Michele, que está aí, minha aluna da academia. Sandra Marota, todos sejam muito bem-vindos. Vai ficar gravado para vocês. E faz o teste lá que ele deixou. O link não perde, não. Vamos se autoconhecer, vamos fazer terapia, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Um grande Beijo. abraço, tudo de bom. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Tchau.